anos para deitar num divã e pensar se você tem problema com a sua mãe. Você deve fazer isso se tiver tempo. Mas você não tem mais 10 anos para fazer isso e depois resolver a sua vida. Né? O mundo hoje gira numa velocidade incrível. Em minutos, um boato acontece em Tóquio, derruba as bolsas de valores no mundo inteiro. O conhecimento ele dobra em menos de um ano. Na época, quando eu comecei a falar sobre essa questão do conhecimento que dobra e tal, eu comecei a fazer isso uns 20 anos atrás, eu dizia que o conhecimento dobrava a cada 2 anos. Hoje não, ele dobra em menos de um ano. Em menos de um ano, imagina, você passou um ano, existe mais do que o dobro de conhecimento em qualquer área, em todas as áreas. Não é que as outras coisas sejam inválidas, mas existe muita coisa. Então a gente tem que lidar com um mundo extremamente complexo, que está se tornando cada vez mais complexo e cada vez mais rápido. Você precisa dar soluções para você, para a sua vida, para o seu negócio, para aquilo que você faz. Nesse aspecto, eu acho que é muito importante a programação neurolinguística, porque ela traz uma forma de você mexer com as pessoas e conseguir mudanças profundas e eficazes em pouco tempo. A programação neurolinguística é uma coisa incrível, porque justamente os criadores da programação neurolinguística, vamos explorar isso de muitas maneiras diferentes ao longo dessas 2 etapas, eles partiram daquilo que já era um sucesso, que eram os grandes terapeutas, Regina Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, Moshe Feldenkrais e depois outras pessoas que foram modeladas, que já funcionavam com grande sucesso, e eles aplicaram algo que fez uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu me lembro, eu fiz 9 formações com o Dr. Richard Bandler, que foi um dos pais da programação neurolinguística, fiz todos os cursos dele, metade em Orlando, nos Estados Unidos, metade em Londres, ao longo aí de vários anos. E uma coisa que ele me disse, que sempre me impressionou, que tem tudo a ver com a programação neurolinguística, na minha opinião, é que PNL, ele não gosta de uma torradeira que funcione 30% das vezes. Ele quer sempre colocar o pão na torradeira, e enquanto ela estiver funcionando, ele quer pão. Né? Por que ele diz isso? Porque muitas terapias dizem assim, você vai fazer essa método de terapia, mas talvez não funcione, talvez não dê certo, talvez dê, a gente não pode garantir. Ele diz que isso não é bom o suficiente. Ele, como físico, na formação física, matemática, ele diz que isso não é uma coisa boa. Né? Você precisa entrar num carro e confiar que o carro vai funcionar. Você precisa, astronautas que vão num ônibus espacial, lá para a estação espacial, eles precisam confiar que eles vão e vão voltar em segurança. Não vão ter 30% de possibilidade de voltar ou não voltar. Ele diz que isso não é bom o suficiente. E com esse espírito, ele desenvolveu, junto com John Grinder, Robert Dilts e outros, a programação neurolinguística. Fazer aquilo que funciona. Por isso o neuro da programação neurolinguística. Uma das coisas que ajuda e contribui para o grande sucesso da PNL é o aspecto do neuro da programação neurolinguística, porque se usa o neuro para ajudar com que seja eficaz. Se usam processos que vão ao encontro de como nós funcionamos, de como nós somos. Por isso funciona. Porque usa-se tudo o que é possível para aumentar ao máximo a eficácia do processo de uma maneira geral. Isso que me encantou na PNL. Quando eu ouvi PNL pela primeira vez, a palavra PNL, eu fiquei assim, como assim? Programar pessoas, isso lá nos anos 90, né? Programar pessoas, eu sempre fui um psicólogo aberto para várias coisas e tal, mas eu dizia, não, programar pessoas, isso é uma coisa errada, não podemos programar pessoas. Nunca teve nada a ver com programar no sentido de você direcionar pessoas. Né? Na verdade, você vem com uma série de programações, que o Bandler também disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse isso várias vezes nos cursos que eu participei, que alguém perguntou qual foi a coisa mais importante que você aprendeu. E ele disse, a coisa mais importante que eu aprendi foi com Virginia Satir. Quando eu disse para ela, eu estava dizendo para ela que o instinto de sobrevivência era a coisa mais importante, ela disse, você está enganado, não é. Como assim? Não é. Porque muitas pessoas se matam, mas continuam fazendo coisas que são ruins para ela. O médico disse para parar de fumar há 10 anos, que o pulmão já estava ficando comprometido. A pessoa sabe disso, mas ela põe a sobrevivência dela em risco para ficar com aquilo que é familiar, para ficar com aquilo que é conhecido. Então ele disse que foi a coisa mais importante que ele aprendeu, que nós ficamos repetindo. Ele até diz que a maioria das pessoas pensa que pensa, mas as pessoas ficam relembrando o tempo todo. Relembrar no sentido de tocar padrões. Então quando você ou outras pessoas se sentem deprimidos, chateados, angustiados, você está tocando padrões diversos. Por mais que você até tente pensar em solução, você está amarrado numa série de processos
que te fazem voltar para as mesmas coisas. E a psicologia da programação neurolinguística é diferente das outras psicologias, e a PNL é uma psicologia, tá? Para quem não sabe, é uma psicologia, inclusive o nosso conceito de psicologia já autoriza os psicólogos, inclusive colocar lá psicólogo, CRP e tal, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, embora aqui seja no modelo que todo mundo possa aprender, né? Não é só para psicólogos, né, e tal, mas a PNL é uma psicologia. A diferença da psicologia da Programação Neurolinguística é que é uma psicologia das estruturas. Enquanto as terapias tradicionais, elas vão muito na questão do conteúdo da história de vida, do que aconteceu antes, isso claro que é importante em alguns aspectos, a PNL não precisa necessariamente que para uma pessoa se curar de alguma coisa, ou resolver alguma coisa, ou mudar, ela tenha que voltar no passado, ela tenha que chegar na causa. Às vezes não tem causa, às vezes não tem evento traumático. Tem vários quadros psicológicos que se desenvolvem não por causa de um trauma. Tem escolas aí de hipnose, outros vendendo que a solução dos problemas é você achar um trauma. Aí eles induzem o cliente a fabricar um trauma que talvez eles nem tiveram para poder caber no modelo que eles estão vendendo. Né? Algumas coisas não têm uma causa, vai se desenvolvendo ao longo de um tempo, a coisa vai tendendo para uma situação, outras têm um trauma. Né? Mas a psicologia da programação neurolinguística tem como característica justamente mexer nas estruturas. E é isso que nós vamos fazer. Porque quando você mexe nas estruturas inconscientemente, você muda. Né? Muitas vezes a gente muda inconscientemente, sem saber nem o que é o que o cliente está trazendo. Quantas vezes eu não faço induções e coloco lá no YouTube, meu canal do YouTube já tem indo para o 13º ano, ou seja, é um canal jurássico no YouTube, né? Ou seja, na época só tinha eu fazendo isso, né? Eu comecei. Depois começaram a aparecer várias outras pessoas e tal. Quantas pessoas deixam recado lá? Mudei, já larguei terapia há muito tempo, já tinha desistido de mudar. Ouço seus áudios, que são todos com base em PNL. Eu faço indução hipnótica, mas com base em PNL Master avançada. E eu mudei, minha vida mudou. E eu nem sei quem é a pessoa, nem sei qual é o problema que ela tem. Não fiz aquilo para ela, mas eu a convidei para pensar numa outra estrutura. Quando ela pensa num problema, ela faz o processo convida que ela vá numa outra estrutura. Então, o que você vai aprender, né, no Master em Programação Neurolinguística? Processos profundos e amplos em Programação Neurolinguística, que vão ajudar você a fazer uma mudança. Qual é a diferença entre o Master e o Practitioner? Vamos explorar isso mais um pouco depois. No Practitioner, você é um pouco mais pontual. Você aprende uma coisa X para um problema Y. Algumas técnicas do Practitioner, elas são avançadas e trabalham várias coisas ao mesmo tempo. Mas, de uma maneira geral, o Practitioner é assim. Você tem fobia? Técnica da fobia. Você tem, sei lá o quê, está sem recurso? Âncora para recurso. Então você aprende uma ferramenta específica, um grupinho de ferramentas para uma coisa específica. No Master é outra história. No Master Practitioner você vai pegar tudo que você aprendeu no Practitioner e mais uma série de coisas que você vai aprender aqui. E você vai aprender a pensar sistemicamente na pessoa. E você tem que desenvolver uma coisa que eu não sei como é que eu vou ensinar isso para vocês, né? Eu espero que por modelagem, que é desenvolver uma intuição, além das técnicas que vocês vão aprender aqui, isso vocês vão aprender, mas desenvolver uma intuição de deixar a PNL fluir. Porque na hora que o cliente entra no meu consultório e ele me traz um problema e pede uma solução, eu não fico pensando, eu vou usar a técnica X, Y, tal. Eu fecho os olhos e vamos lá, e a PNL sai, e depois eu vou analisar o que eu fiz. Tá lá, modelo SCORE, ROLL, tá, uma série de coisas ali dentro do processo. Isso é o que eu quero que vocês venham desenvolver cada vez mais. Então vocês vão aprender uma série de processos. Eu tenho uma característica, que aqui, não sei se vocês sabem, se vocês devem saber, não existe mais uma PNL só há muito tempo, desde os anos 80. Então tem gente que diz assim, eu sou o representante da PNL legítima, esquece que isso não existe mais. Tá? Desde que John Grinder e Richard Bandler se separaram, e Dilts também, porque assim, começou Richard Bandler, John Grinder lá nos Estados Unidos, eles trabalhavam juntos. Aí agregaram Judith Delosier, que era esposa do John Grinder, e o Robert Dilts também. Então, tanto que os primeiros livros oficiais de PNL eram dos 4. PNL 1, os 4 escreveram, que definiram o que era PNL, coisa e tal. Depois que eles se separaram, cada um foi para uma direção e todas são legítimas. Não tem essa história de que a minha é verdadeira porque eu sou do Bandler. Eu não certifico pelo Instituto do Bandler só por um único motivo. Eles já cansaram de me perguntar se eu queria, tá, por um único motivo. Porque eu não posso ensinar coisas do Dilts, eu não posso ensinar coisas do Michael Hall, só por esse único motivo eu escolhi não certificar, porque eu quero ensinar níveis neurológicos, eu quero ensinar outras coisas que
que eu acho que são extremamente importantes, e se você certifica lá pelo Instituto Bandler, você não pode, você só pode falar aquilo que é o que o Bandler, até onde ele foi, e eu adoro o Bandler, eu sou fã dele, mas eu sou fã também do Dilts, tão quanto. Tá? Então, na verdade, quando você pensar em PNL, você tem sempre que pensar qual é a orientação desse instrutor. Porque algumas pessoas são só da escola do Richard Bandler, outros são só da escola do Robert Dilts, outros são só da escola do Michael Hall, que é outro que surgiu depois com muita força também. Eu tenho uma característica, eu junto tudo. Tá? Vocês vão ver coisas aqui especificamente do Richard Bandler, especificamente do Robert Dilts, algumas coisas específicas do Michael Hall. E na hora que eu estou, por exemplo, usando a técnica do Richard Bandler, eu agrego o pensamento do Dilts na técnica do Bandler. Eu agrego o pensamento do Bandler na técnica do Dilts. E a gente vai explicar isso o tempo todo, né? Eu vou estar apontando para vocês o tempo todo todas essas coisas. Então, isso que vocês vão fazer, nós vamos fazer isso através do modelo da PNL, né, o como. Nós vamos ter demonstrações o tempo todo, algumas vezes eu vou dar algumas aulas, onde eu vou falar de alguns assuntos para vocês que são importantes, mas de uma maneira geral nós vamos, tirando essa introdução que estamos fazendo aqui agora, não vou dizer que eu não sei, mas pode perguntar o que vocês quiserem, é muito bem-vindo, tá? Para que a gente faça um trabalho, e isso vai fazer com que vocês possam fazer mais com menos, porque assim, a PNL mudou a minha vida, eu já vou querer conhecer vocês mais a fundo, saber quem são vocês, né? Sempre me embolo com isso. Saber quem são vocês e tal. Estou eu com o Richard Bandler, a última vez que eu estive com ele, alguns anos atrás. Na verdade, quando eu estive com ele pela primeira vez em Londres, isso já tem mais de 10 anos, uns 12 anos atrás, a única coisa que eu quis, ele sempre deixa a gente tirar foto com ele e tal, e eu apertei a mão dele e falei, muito obrigado, porque você mudou a minha vida. O que você fez mudou a minha vida. Então, a minha relação com a programação neurolinguística é uma relação não só de profissional, mas de uma pessoa que teve sua vida mudada, tocada, transformada no nível pessoal. Inúmeras vezes. Eu vivo muito melhor por causa da PNL. Eu sou uma pessoa muito melhor por causa da PNL. Eu me relaciono melhor com as pessoas. Eu trabalho melhor por causa da PNL. Embora a PNL não exista. Aí vai dizer, pirou agora, né? Como assim PNL não existe? Não existe, é uma nominalização. Até o Bandler fala isso, assim, para onde vai a PNL? Para lugar nenhum, ela não existe, isso é uma nominalização. Né? PNL é um nome que você dá para uma série de processos que você vai iniciar dentro de você. É isso que é. Mas antes, justamente por causa da familiaridade, lembra que ele falou da Virginia Satir, o princípio da familiaridade, a gente fica repetindo, a gente quer mudar, a gente deseja mudar e dar aulas lindas sobre mudanças para as pessoas, mas a gente não muda inconscientemente, a gente não dispara processos inconscientemente a partir de agora que geram mudanças profundas. Tá? Não repara não, tá? Porque eu falo em parte para a sua parte consciente, em parte eu dou comandos para a sua mente inconsciente, e nós vamos nesse fracionamento aí até o final. Né? Porque parte da sua mente consciente vai aprender a parte lógica da coisa e você, inconscientemente, vai absorver também outras coisas de outro jeito. Então, na verdade, a PNL é uma série de processos que você dispara dentro de você que faz você viver melhor. E minha vida foi totalmente tocada, mudada, minha vida profissional, os clientes que vêm trabalhar comigo saem encantados com o processo. Eles ficam tão encantados que eles continuam. Eles resolvem lá o problema na primeira, segunda sessão, uma fobia lá na primeira, segunda sessão e tal, e ficam tão encantados com os resultados que eles querem mais, eles querem, né, viver melhor, trabalhar melhor, se relacionar melhor, enfim. Então é algo incrível. Então eu tenho uma relação muito pessoal com a PNL mudou em todos os aspectos da minha vida positivamente, e eu tenho ajudado muitas pessoas através dos cursos. Eu ministro Practitioner, Master, Coaching, hipnose com PNL, faço formação em hipnoterapia com programação neurolinguística junto, eu ensino um processo de hipnoterapia com PNL avançada do processo também. Enfim, já dei palestras e dou palestras, não só no Brasil, mas fora. Estou indo agora, estive na Suécia esse ano, estou indo agora para Portugal ano que vem para fazer curso lá também, e faço palestras por aí. Hoje eu estou muito mais escolhendo aquilo que eu quero fazer, porque eu quero fazer trabalhos de qualidade. É por isso que eu estou aqui com vocês. Mas antes da gente prosseguir aqui, eu queria conhecer um pouco mais vocês, né? Já que vocês estão aqui. Então eu queria que brevemente vocês se apresentassem, né? Já que nós vamos ficar juntos aqui, né? Já que nós vamos ficar tão próximos, vamos trabalhar num nível tão profundo, seria muito desejável que eu soubesse o que você está fazendo aqui, qual o seu nome, de onde você é.
E por que você está aqui? Tá? Bom dia, meu nome é Wilson, sou empresário. Na verdade, eu caí no VIP de paraquedas. Lá eu vi que eu tinha muitas questões para resolver pessoais que me afetavam no trabalho, né? Depois fiz o Titânio, fiz o Practitioner, saí melhorando, foi da água para o vinho. E aqui eu estou para concluir, para me conhecer melhor, adquirir mais ferramentas para evoluir tanto como pessoa como profissional. É isso. Bom dia, meu nome é Mozart, eu trabalho na área comercial da Stone e ajudo o César também na parte da Apple. Eu comecei minha jornada aí, acho que há 2 anos atrás, pelos treinamentos, não tinha contato nenhum com nenhuma ferramenta, com PNL, com hipnose, com nada. Fiz a formação do Master ano passado, com a Abra também, e decidi fazer esse ano realmente por evolução, tanto pessoal quanto profissional. Por você também está ministrando, que era uma pessoa que eu já conhecia, antes de me conhecer pessoalmente, e estou aqui para me desenvolver. É isso aí que eu procuro. Muito obrigado. Bom dia. Eu posso falar sobre microfone? Eu sempre prefiro. Meu nome é David, sou personal trainer. Conheci a Abra através de uma amiga que já tem formação no PPC, da equipe de Tana. Estava procurando algo para melhorar o meu desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e procurando principalmente algo que conseguisse me ajudar com mais controle emocional. Eu via que conseguia ter resultados bons, mas nunca ótimos, porque eu tinha um descontrole emocional muito grande. Na época eu me inscrevi para começar a formação do PPC, comecei pelo coaching, no segundo dia do coaching, já estava inscrito no VIP, e aí a minha relação com a PNL com toda a nova pessoa. Depois que eu comecei a vivenciar, comecei a passar por uma transformação incrível, já não vejo mais minha vida sem a PNL, e já vejo minha vida hoje falando só na PNL. Então, hoje eu estou aqui em mais uma formação e uma série de formações que eu tenho pela frente para fazer uma transição de carreira, para deixar de atuar com profissional de educação física para começar a atuar justamente com PNL, com hipnoterapia e com tudo que seja na parte de desenvolvimento humano, porque eu vejo hoje no meu propósito de vida para ajudar as pessoas a passar pela mesma transformação que eu passei ao longo do processo. E não tem como ser por outro caminho que não seja pelo lado da mente e pelo lado emocional, pelo menos no meu mapa. Então, eu estou buscando mais conhecimento para tanto uma transformação em mim, como também possibilitar isso às pessoas que estejam no meu redor. Com certeza. Eu vou dizer para você que eu acho muito importante essa questão de não aplicar a si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Eu não acredito em pessoas que dão curso dessas coisas, que não usam seus próprios cursos, não mudam isso. Aliás, eu acho que eu fico muito à vontade para usar, porque eu uso uma projeção dos meios. Eu vi aqui na tela, eu vi muitas vezes as pessoas que têm para lá várias coisas de internet, então está na veia, assim, está na estrutura. E não interessa se você vai ser profissional de internet, se você é português, se você é empresário, isso serve para qualquer pessoa. Isso é mais importante. Bom dia, meu nome é Fernando. Eu conheci a PNL através do VIP. Foi quando eu ressignifiquei minha vida. Eu era muito linhado, cheio de traumas. E ali, graças a Deus, eu melhorei, deixei tudo que eu tinha contra meu pai, minha mãe. E ali eu melhorei minha vida. E depois continuei. E já fiz o Master. Vim fazer também o Master de novo, para a André Peça ia fazer. E eu vim. E é isso aí. Bom dia. Meu nome é Priscila. Eu comecei a conhecer mais essa área de desenvolvimento humano há 2 anos atrás, também iniciando pelo VIP. Eu trabalho com educação corporativa no governo e sempre buscava conhecimento na área de gestão de pessoas, por ser gestora de equipe, até que eu fiz um curso de inteligência emocional e comecei a conhecer um pouquinho dessa área, a gostar, e vi no VIP uma oportunidade de me conhecer mais e conhecer melhor dessa área de desenvolvimento humano. E de lá para cá, acho que é uma coisa que quem entra não sai mais, né? Fui buscando esse conhecimento em outros cursos, livros. E hoje eu estou aqui porque eu acredito que quanto mais a gente estuda, a minha sensação é que quanto mais você sabe, parece que você não sabe de nada.
Então, na questão pessoal, acho que tenho muito a aprender. E no lado profissional, eu estou tendo a oportunidade de repassar um pouquinho desse conhecimento para os servidores do Estado. Muitas pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso, dificuldade financeira de ter acesso a esse tipo de capacitação. E aí é uma responsabilidade de eu estar sempre buscando mais para oferecer mais também para essas pessoas. Acho que é isso. Bom dia, me chamo Mauro. Também conheci a PNL através do VIP ano passado, caí de paraquedas lá no treinamento. Vi que tinha várias questões que eu nem conhecia, que estava lá guardado para a gente cuidar. Enfim, durante esse processo aí fiz o titânio, fiz a formação practitioner, estou agora no Master, para agregar tanto na minha vida pessoal como profissional também. Sou consultor empresarial, acho que tem muita coisa que a gente pode estar aplicando no dia a dia, repassando, como a Priscila falou, para outras pessoas também. Basicamente é isso, é evolução. Essa coisa de passar por muito é muito importante. Por isso que eu tenho 3 anos no canal, eu sou energia passada, e é isso, né? Todos os dias eu acordo mensagens de pessoas que para mim, é simples graça. É um trabalho social que eu faço para mais de 2 anos. Não nada disso. É terminal desse mais de 160 programas só contínuos. Mas é uma coisa que eu faço justamente por essa proposta. Esse propósito de ajudar as pessoas. Eu acho que as pessoas podem entender melhor. Nem que elas não queiram fazer profissional, podem ter acesso a isso. Ok, bom dia, meu nome é Silvio. Eu entrei também nesse universo aí através do VIP. É um trabalho que a gente realiza em parceria com a Abrem, a minha empresa, a Abrem. E me apaixonei, né, pela possibilidade de buscar um entendimento de como é que eu faço minhas escolhas, por que eu faço minhas escolhas. E verifiquei a possibilidade, através da PNL, tanto melhorar os meus resultados, como melhorar o resultado dos meus clientes, das pessoas que trabalham comigo. Então, esse desafio, primeiramente, de me melhorar, me desenvolver, e depois, através do meu desenvolvimento, conseguir fazer com que meus trabalhos e minha vida familiar, minha vida onde eu estiver, consiga ser mais produtiva. Eu acho que essa é a possibilidade que a PNL tem mostrado, tem me encantado e tem me feito ficar curioso, mudar planos na minha vida e correr atrás disso aí agora. Bom dia, meu nome é César, eu sou personal trainer e eu estou nessa jornada também. Comecei com leituras a respeito da PNL, comecei com vídeos no YouTube, foi algo que foi me interessando bastante. E aí eu tive o primeiro contato vivencial com o treinamento VIP no início do ano. E esse ano foi um ano do desenvolvimento pessoal para mim, assim, da inteligência emocional. Comecei com o VIP, fui fazendo o restante dos treinamentos, aí o Titânio, o PPC. E eu enxergo a PNL uma oportunidade de eu conseguir mudar a vida das pessoas, entendeu? Através do meu trabalho. Então, minha profissão como personal trainer, eu comecei a entender que não só era a parte fisiológica, assim, tinha que ter mais alguma coisa que ajudasse as pessoas a mudar o comportamento delas e mudar o estilo de vida, o hábito. E as ferramentas da PNL, eu melhorando como pessoa, melhorando meu desenvolvimento pessoal, sei que a partir dela eu consigo ajudar muita gente. Então, o objetivo principal é isso, ter ferramentas para que eu possa melhorar a minha relação com as pessoas, que eu consiga entender melhor de gente, que eu acho que é o principal, e poder fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao redor. É isso aí. O Richard Bandler diz uma coisa muito interessante, que a PNL é entre as várias definições que ele já deu, né, que a PNL é uma atitude que deixa um rastro de técnicas. Né? Então, porque as pessoas se fixam muito nas técnicas. Claro que elas são importantes. Mas nós vamos ter na segunda parte, em janeiro, nós vamos ter uma aula que eu vou ficar 2 dias falando de linguagem e crenças, que é a aula mais importante. Vocês têm que descobrir quando é, vocês não podem faltar de jeito nenhum, porque sem essa aula vai ficar faltando um pedaço muito grande, porque as pessoas ficam muito presas em técnicas. Na verdade, essa aula ela liberta você das técnicas. Não é que você não vai usar técnicas, você vai usar,
mas você vai descobrir que a linguagem interna, externa, aquela que sai da sua boca, aquela que você fala no seu diálogo interno, ligada às crenças que você tem, isso é uma coisa de extrema importância. Então, na verdade, essa atitude de você linguisticamente estar fechado com alguma coisa que faz a sua vida ser melhor, eu acho que é uma coisa muito importante aí nesse processo. Bom dia, eu sou a Almerina, eu sou educadora e sou psicopedagoga e já venho nessa busca do autoconhecimento há um tempo. E foi quando eu cheguei na Abre, através do treinamento VIP, e aí era um interesse meu de conhecer a PNL e inclusive agregar o meu trabalho, porque eu faço atendimento e acredito que vai ajudar muito. E assim, estou super feliz porque eu sigo você no YouTube. Obrigado. E assim, estou me sentindo aquela fã, porque assim, você vê o seu ídolo. Então, quando César falou que você vinha, e aí foi justamente onde eu disse, não posso perder essa oportunidade, mas estou aqui para aprender e, acima de tudo, ajudar. Até porque eu sou da Rede Municipal do Recife e trabalho atuando como coordenadora. E é uma coisa que me preocupa muito, é o adoecimento dos professores. E acredito que na minha volta, porque eu estou à disposição da Justiça esse ano, e ter chegado nessas formações vai me trazer de volta ao meu trabalho para ajudar exatamente esses professores, gestores, enfim, trazer a PNL para dentro da escola. Eu quero fazer uma observação. Eu, há uns anos atrás, no Espírito Santo, não o Espírito, mas no estado do Espírito Santo, no município chamado Iponha, eu fiz, junto com outros 2 trainers da região que me convidaram, um treinamento de todos os professores da rede pública com PNL. Eles tiveram um resultado incrível naquele ano. Porque nós ensinamos o básico da PNL, assim, nós nos dividimos e fomos várias vezes lá e treinamos todos os professores. E tanto o Bandler como uma educadora britânica chamada Kate Benson, eles escreveram um livro chamado Teaching Excellence, se não me engano, infelizmente ele não foi traduzido para o português, mas deve ter sido para outras línguas, que você encontra na Amazon, até em e-book, e ela aplicou nas escolas na Inglaterra, em Durham, na Inglaterra, e também com estatísticas incríveis de resultados, a PNL aplicada à educação, a maneira de se dar aulas e tal, inclusive isso gerou estatística, pesquisa e tal. Eles têm dados estatísticos que mostram antes e depois os resultados incríveis. Então acho que é isso aí, né? É ver o que dá para adaptar e ir em frente. Bom dia, Bom meu dia. nome é Juliana, eu sou advogada pública, no momento eu estou trabalhando em uma universidade pública federal. Meu primeiro contato com a PNL foi através do treinamento VIP, que na época era live, porque já tem bastante tempo, foi em 2014. De lá para cá, fiz os treinamentos da escola, sempre com essa escola, e fiz outros treinamentos e li algumas coisas. E é interessante que, como assim, muitas outras coisas que você lê não tem o nome de PNL e você vai identificando que é a mesma coisa. Assim, né? Na verdade, a PNL, desde os anos 70, ela se espalhou, ela está muito misturada hoje em treinamentos, em estratégias de treinamento. A PNL penetrou nisso tudo, e a pessoa nem sabe que usa, mas está lá. E aí a pessoa começa a ler e começa a identificar. Na realidade, assim, eu acho que, como todo mundo, a transformação é inevitável e muito boa. Então, assim, a pessoa quer mais, né? Prova, gosta e quer mais. Então, assim, por isso que estou aqui. Quero mais, quero melhorar. E a busca é especificamente no desenvolvimento pessoal, mas que reflete todas as outras áreas. Assim, quando eu fiz treinamento, eu já estava nessa universidade pública, porque na realidade eu posso mudar de local de trabalho. Então é um local que eu tenho contato com muita gente, eu tenho que atender muita gente. E o ganho após esses treinamentos, nas relações de trabalho, nas relações pessoais, é incrível. Então, o meu interesse é realmente nesse quero mais. E é muito interessante, porque você vai falando e a gente vai, isso mesmo. A gente às vezes não consegue falar exatamente o que você está falando, mas assim, a identificação é total, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, enfim, é isso. Obrigada. Inteligência é a capacidade de fazer distinções, de acordo com Howard Gardner, hoje é um novo conceito de inteligência. Quando você estuda PNL, você desenvolve suas múltiplas inteligências. Hoje não tem mais só uma inteligência, como vocês sabem, né? que era só inteligência lógico-matemática, que é o QI. Né? Na verdade, você pode ter um alto QI e ser um desastre na área emocional e uma série de outras coisas assim.
Então, quando você estuda PNL, você acaba desenvolvendo naturalmente todas as outras inteligências, interpessoal, intrapessoal, relacional, corporal, tudo, emocional. Uma coisa que eu esqueci de falar. E é interessante porque, por exemplo, como eu não trabalho, não tenho oportunidade, eu não aplico nenhuma técnica. Não sei nem se eu me lembro das técnicas todas. Mas é uma coisa tão intuitiva que vai melhorando, você não sabe nem exatamente como. E depois você percebe, não, aquilo, acho que foi aquilo, que terminou aplicando tal técnica, né? Mas assim, não aplico, não me lembro exatamente das técnicas. É a história de já estar virando competência inconsciente. Isso aí. Odiava o microfone, não podia ver. Bom dia, meu nome é Nuno Braz, eu sou produtor rural e desde 2014 que eu fui apresentado a PNL. De lá para cá, não parei mais de fazer os treinamentos e estudar alguma coisa. Eu vim para cá de um pouco de teimosia e você está me trazendo um pouco de esperança. Porque quando eu fiz o practitioner, de fato ele me causou um pouco de frustração. Porque apesar de eu ter ficado encantado, eu não sabia, até hoje não sei como usar aquilo. Então a PNL ficou aqui do meu lado e não dentro de mim, né? Enfim, eu quero aprender mais um pouco para ver se eu conseguir evoluir em relação a isso, porque é um caminho sem volta. A gente começa a aprender e não pode parar mais. É isso aí, né? É uma questão de você começar a usar, como ela estava falando, né? Descobrir formas de você usar isso na sua vida em todos os aspectos. Porque o que não falta são oportunidades de você usar, né? Nós vamos trabalhar aqui de forma muito prática. Acho que primeiro usar com você, né? O que você puder se auto-aplicar da relação neurolinguística. Pensar, PNL é uma atitude, como diz o Richard Bandler, é uma forma de pensar. E eu espero poder que a gente juntos aqui consiga inspirar você a usar isso cada vez mais na sua vida. Vamos usar sim, você vai ver. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou empresário também. O microfone também não fica onde não vai não. Ainda. E aí, assim, o que ele falou agora há pouco, tem um pouco comigo influenciado em 2017, na verdade, e fiz a Disney, trainer, não outras ferramentas, porém, o que você falou depois da Juliana, é o que aconteceu comigo. Melhorou muito minha capacidade de gerar empatia na empresa, porque a psicóloga do meu trabalho é tratar com pessoas. Tratar com pessoas, a maioria dos trabalhos seriam assim. Então, eu comecei e não quero parar mais. Se tiver aqui, eu oferta da área para fazer curso, eu estou dentro, eu estou esperando o aula de treinamento desse final de semana. E é isso aí, meu filho. Muito bem. As duas chegaram, já vão chegando, se apresentando, melhor assim. Bom dia, eu sou Vanessa, sou empresária da área contábil e, pelo que eu estou entendendo aqui da apresentação, tanto os treinamentos quanto os cursos de formação, quanto a expectativa em relação ao Master, para o processo de gestão de pessoas, de gestão de resultados, contato com o cliente, tudo isso eu já venho percebendo uma grande melhoria com a aplicação das ferramentas. Não necessariamente como terapeutização, mas no dia a dia. Então, a expectativa aí é de melhorar ainda mais os resultados. Muito bem. Agora você. Bom dia. Eu me chamo Suzane, eu sou consultora tributária e vim fazer um Master também com foco no resultado. Fiz o Practitioner, entrei na escola através do Practitioner e quando eu vi meus colegas bem diferenciados, eu ficava só destruída, que turma desencanada, eu sou titânio, eu sou não sei o quê, então fui me interessando pelos outros treinamentos, tive sim uma evolução, né, significativa, era muito tímida, não falava em público e fiquei encantada com os resultados que eu obtive e com a melhora assim, com os meus especiais também, do que foi. Não que esses resultados vão dobrar e se multiplicar se você continuar a respirar, mas vão acontecer. Certo, tudo bem, ok. Então é isso. Se acostumando, esse é só o início, eu só estou esquentando. Tá bom, então. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, meu nome é Manuel Vilar, sou pai, sou filho, sou irmão, sou amigo, sou VIP, sou titânio e sou master em programação neurolinguística.
E estou aqui hoje pela reciclagem, pelo André. Eu vim ter uma nova visão, escutar uma outra forma de pensar, ou semelhante, enfim. Mas é uma reciclagem com um novo profissional. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Vamos deixar esse microfone por aí, porque quando vocês tiverem perguntas, como a sala é extensa, né, então é interessante vocês fazerem no microfone ou não, né, para quem preferir ficar sem. O que você falou, Emanuel, é muito importante, porque, na verdade, assim, não existe uma forma só de fazer. Fujam de todas aquelas pessoas que disserem assim, só pode ser feito desse jeito, dessa maneira, dessa forma, porque a PNL não é assim. Não sou eu que acho isso, não. Os próprios criadores da PNL, o Bandler fala o tempo todo, dependendo da sua turma, do público que você está, você deve retirar algumas coisas, gastar mais tempo em outras e por aí vai. Então, cada treinador ele tem um estilo diferente, né? Eu não sou aquele tipo de treinador que faz uma coisa esfuziante o tempo todo, eu acho muito legal, mas não é da minha personalidade fazer isso, mas a gente vai a fundo na personalidade, nas mudanças, na transformação. Eu tenho uma extensa experiência clínica, eu clinico com PNL há mais de 20 anos, ininterruptamente. Eu todos os dias eu faço procedimentos de PNL. Anteontem eu atendi 12 pessoas usando técnicas de PNL, hipnoterapia o tempo todo. Então tem muita coisa aí para vocês estudarem, trabalharem. Tem um índice, só o índice aí é quase um livro, né? Ou seja, para vocês poderem achar uma série de coisas. E eu não sou linear. Tá? Ou seja, nós vamos nos movendo da menor complexidade para maior complexidade, por uma questão lógica. Vocês vão precisar de alguns conceitos essenciais que nós vamos dar nessa primeira etapa aqui, alguns trabalhos, e depois nós vamos nos movendo para uma maior complexidade, que é o que vai vir em janeiro. Então, em janeiro, nós vamos trabalhar o reimprint, a transformação essencial, que é uma técnica super profunda. Vamos ver procedimento avançado de modelagem, linguagem e crença no nível avançados, assim e tal. Mas para que vocês cheguem lá, nós vamos começar com algumas coisas de base, vamos dizer assim, para o Master conseguir chegar lá. Mas eu queria discutir um pouco o que é ser Master em PNL. Afinal, o que é isso? O que é ser Master em PNL, que é uma outra nominalização. Não só PNL é uma nominalização, mas Master em PNL é uma outra nominalização. Então vamos ver o que o pessoal que já está aí, que representa a PNL, como uma unanimidade, fala a respeito disso, né? Então, para Michael Hall, que é um psicólogo pós-PhD, eu gosto de tirar algumas coisas dos livros dele, porque como ele tem essa tradição acadêmica muito forte, então ele define as coisas de uma maneira muito legal, que eu acho que outros deixam muito solto, de uma maneira geral. Então, para Michael Hall, em seu manual Master Practitioner, a PNL é em si um modelo sistêmico sobre o sistema de nossa neurolinguística, porque você tem uma neurolinguística dentro de você. Você tem um aspecto neurológico, linguístico, e tem uma programação que faz você repetir padrões, sejam eles saudáveis ou não saudáveis, dentro de você. Então você tem um processo neurolinguístico acontecendo dentro de você. O pensamento sistêmico define a diferença entre o nível practitioner de PNL, por exemplo, quando os practitioners percebem as partes e partes de um modelo usando a tecnologia seguindo os padrões, e o nível Master Practitioner. Porque no Master você começa a pensar o todo. Quando você é Master em PNL, o tempo todo você desenvolve uma percepção sistêmica das coisas e como integrar as várias coisas ao mesmo tempo. Nós vamos ver algumas técnicas de PNL aqui no Master, alguns processos, que se a gente parar para contar, ali dentro vão ter 5 técnicas dentro de uma técnica. Isso é Master em PNL. Você não precisa saber o nome das técnicas, basta você seguir as etapas. Mas você vai ver que numa determinada técnica vai ter âncora, vai ter linha do tempo, vai ter metamodelo, vai ter linguagem hipnótica, tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Ali, na mesma história. Não se preocupe que eu vou chamar a atenção para tudo isso na hora, nós vamos ressaltar, vocês vão poder praticar, treinar, enfim, uma série de outras coisas assim. Então essa é a diferença do Master, você adquire uma visão mais sistêmica. Além das partes e peças, é um nível de domínio do saber onde o praticante aprende como usá-los completamente enquanto parte de um sistema. Isso significa pensar sistemicamente. Pensar sistemicamente é essencial para realmente dominar esse modelo de corpo-mente não aristotélico. Né? Michael Hall adora essas palavras, mas é basicamente isso. Ou seja, você vai aprender a operar num sistema. Muitos aqui estão em empresas, outros estão em organizações, outros estão na educação, e outros trabalham com pessoas. Pensem sistemicamente. Não só a pessoa em si ela é um sistema,
como ela é um sistema dentro de uma família, de uma empresa onde ela trabalha, ela funciona socialmente, então é sistema dentro de sistema. E a gente precisa pensar sistemicamente. A diferença é que no practitioner a coisa fica muito ainda no ego. Enfim, muito voltado para o eu, o que eu quero, a mudança que eu quero para a minha vida. Mas no Master, você, além disso, você começa a pensar sistemicamente em fazer a coisa funcionar, esses sistemas todos funcionarem. Então, para Dilts, para Robert Dilts, na Enciclopédia de Programação Neurolinguística, o treinamento Master Practitioner de PNL foi desenvolvido para fornecer aos praticantes de PNL habilidades conceituais, analíticas, observacionais e interativas necessárias para alcançar a competência consciente e inconsciente na programação neurolinguística avançada. Ou seja, para que você se sinta seguro para fazer, sabendo o que você quer fazer, e mais ainda, se sinta seguro para ter a intuição daquilo que você vai usar. Nós vamos fazer aqui, né, o que eu não faço de algazarra, eu faço de hipnose, tá? Eu sou bom na hipnose, né? Então nós vamos fazer voltando do almoço, muitas vezes começando um dia, pode se acostumar que nós vamos fazer umas induções, vou pedir para vocês fecharem os olhos e tal. Então eu olho para as pessoas, fecho os olhos e vem o negócio, vem blá, 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 blá. Depois eu vou ouvir a gravação, eu morro de rir com a gravação. Falei, olha aqui, eu usei o SOAR, nem sabia que estava usando na hora. Olha aqui, eu estou usando âncoras, eu usei o Metamodelo 3, que tudo vocês vão aprender aqui, né? E nem me dei conta, porque na hora eu não estou pensando que vou usar o Metamodelo 3, nem o SOAR, nem a linha do tempo, nem o SCORE. Mas a coisa vem, né? Por quê? Porque faz parte, está na competência inconsciente. Então é isso que eu quero inspirar cada vez mais em vocês, né? Primeiro você começa com a competência consciente, que é você consciente, praticando, trabalhando, e dê um jeito depois de vocês treinarem. Como eu disse, eu tinha licença para matar, eu tinha cliente para poder usar, né? Então dê um jeito de fazer grupos, de se juntar depois do curso, dessa primeira etapa para a segunda talvez, e usar as técnicas, repetir. Isso não tem preço, porque você vai ganhando intimidade com a coisa. Realmente é muita coisa, vocês vão aprender em 4 dias uma quantidade enorme de processos complexos. Eu não tenho a menor expectativa de que você vai lembrar tudo de cabeça no domingo, não vai, né? Você tem que estudar, trabalhar, pensar, aquilo tem que entrar. Uma parte, como diz o Dilts, entra conscientemente, e uma parte você, inconscientemente, vai processar aí dentro. Né? Porque tem que virar intuição. Porque fazer PNL não é só aplicar técnica. Fazer PNL é você deixar fluir um modelo de ser, uma atitude diante da vida. Isso é fazer PNL. Algumas das melhores PNLs que eu faço é conversando com as pessoas. E não aplicando a técnica X ou Y. Né? É nessa interação entre pessoas, através de perceber o outro, suas tendências, seus padrões, o que está acontecendo e tal. São algumas das melhores coisas que eu faço às vezes. A coisa vai fluindo na interação interpessoal. Mas o tempo todo eu estou ali percebendo os padrões, conscientes das coisas, sistemas representacionais, submodalidades, metaprogramas que nós vamos aprender ainda hoje, uma série de outras coisas assim. Então eu vou detectando isso. Muitas vezes eu sei que eu estou detectando, outras vezes eu nem sei, vai na intuição mesmo. Mas isso vem da prática. E outra coisa, quando eu fizer uma demonstração aqui na frente, eu já me debati isso há muitos anos. Algumas pessoas na PNL acham que a gente tem que fazer uma demonstração bem simples aqui na frente, que é para todo mundo aprender. Eu não acho, não. Eu acho que eu tenho que apresentar a técnica, mas eu acho que eu tenho que aqui na frente fazer a melhor demonstração que eu puder. Então, até para ajudar vocês a perceber o alcance da programação neurolinguística. Então eu vou fazer aqui uma super demonstração. É claro que alguns de vocês que estão começando agora não têm a expertise que eu tenho, o tempo que eu tenho, e isso tem que servir para motivar vocês, e não para botar para baixo. Né? Porque o que eu faço intuitivamente vem com a prática, mas a técnica vai estar ali. O passo a passo que você vai trabalhar com o seu colega vai estar ali. Mas vai ter muito mais. Então eu sugiro que vocês tenham um caderninho aí, que vocês saiam anotando um monte de coisa aí, porque a apostila é tipo assim, 1/3 daquilo que eu vou tá falando aqui e tal. Tem outras coisas, uns insights que eu vou dizer que não estão, né, e tal, que vão vir na hora, que eu nem sei quais são, vão aparecer aqui na hora, né, e enfim, eu pretendo me doar, eu acredito nisso. Essa é uma das minhas marcas registradas também, eu não escondo o jogo. Eu ensino vários pulos, não só do gato, mas do crocodilo, do cachorro. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente está aqui para ensinar as pessoas de verdade. Eu conheço gente conhecida aqui no Brasil, quando você citar nomes, que diz para mim, você não estava naquele curso comigo que a gente fez no Dilts avançado? Por que você não usa isso no seu curso? Não vou usar não, porque eu não quero ensinar isso para as pessoas, porque
Isso aí eu vou deixar para usar assim, em algumas situações. Desculpa, para mim isso é antiético. Você tem que ensinar as coisas para as pessoas. Eu acredito nisso. Então eu vou estar aqui passando tudo que eu puder para vocês. E vocês também. Essa interação nossa aqui é o que vai fazer o Masters acontecer. Então que tipo de Master você quer ser? Porque ser Master não é só ter um papel na parede escrito Master. Tem um monte de gente que tem um papel na parede dizendo formado em inglês e a pessoa não sabe falar inglês. Tem um monte de gente com papel escrito na parede formado em piano e a pessoa não sabe tocar piano. Né? Então papel para mim é o menos importante. O mais importante é desenvolver competências. É isso que a gente precisa. Então vocês têm que decidir que tipo de Master eu quero ser. Eu acho que todos os tipos são válidos. Tem pessoas que só querem aprender algumas coisas, com os usos específicos, isso é válido, é legítimo também. E tem pessoas que querem realmente mexer fundo aí na estrutura e vão ter espaço para isso aqui também. Então, além de explorar uma variedade de aplicações de habilidades avançadas de PNL para adults, o treinamento em PNL Master Practitioner enfatiza como pensar sobre o pensamento, a coisa de pensar de fora, para que os profissionais sejam capazes de desenvolver um pensamento gerativo sobre as habilidades que eles adquirem. Então, essa coisa de você sair do sistema, ainda voltando na história da familiaridade lá da Satir, que o Bentley disse que foi a coisa mais importante que ele aprendeu. A coisa mais importante que ele aprendeu, a gente fica repetindo padrões. Então, a gente precisa sair, enxergar de fora esses padrões e trazer possibilidades para que a pessoa tenha outras escolhas, que a PNL, inclusive um dos pressupostos, tem muito a ver com fazer escolhas. Quais são as escolhas que vocês estão fazendo? Quais escolhas vocês podem fazer para ter uma vida melhor? É um processo que não tem fim. Não tem fim. Eu sei que muitos de vocês fizeram vários cursos agora, estão se sentindo ótimos, né? Mas a vida continua e a vida nos desafia o tempo todo. Você pode ser master trainer como eu sou e tal. Você vai continuar tendo desafios na vida, vai continuar tendo dias desafiadores, dias melhores. Mas uma coisa que eu acho que a PNL mudou a minha vida é a capacidade de voltar para o trilho o tempo todo. O avião, ele passa 99% do tempo desviando da rota. Não sei se vocês sabem disso. Tudo desvia o avião da rota. Vento, clima, tráfego aéreo, tudo. Mas o tempo todo o computador de bordo inconscientemente leva de novo a nave para o caminho certo. Você viu meu ponto? Né? Então, basicamente isso. O tempo todo você inconscientemente pode levar o seu sistema de volta. Eu digo isso para os meus clientes, eu quero estabilidade, eu quero ser feliz, eu digo assim, hoje no mundo complexo que nós estamos vivendo, quando você pensa em ser feliz, estar bem, ter equilíbrio, tem que incluir lidar com adversidades. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo, que está se tornando a cada dia mais complexo, ser estudado por especialistas. O que significa que as coisas vão mudar mais rápido, você vai ter que lidar com instabilidade o tempo todo, com mudanças profundas, você vai ter que lidar com uma diversidade de pessoas o tempo todo, muito diferentes de você, convivendo no mesmo espaço. Há 40, 50, 100 anos atrás, todo mundo fingia que era igual, que tentavam seguir os mesmos códigos. Hoje em dia, mesmo que você tente fingir, e muitos estão tentando até oficialmente, né, não funciona. O mundo é um lugar cada vez mais complexo e a gente tem que lidar com isso. Então, estar bem, ser feliz, se desenvolver, tem que incluir na equação o elemento instabilidade, diversidade, desafio. Não tem negócio parado, estou bem, não mexe. Você não está bem. Se você achar que não pode mexer, você não está bem. Os arranha-céus no Japão, eles são todos feitos, né, de uma forma que o terremoto vem e ele balança, mas não cai. Por quê? Porque a estrutura acomoda o terremoto e a instabilidade inconscientemente dos processos que você vai ter na sua vida. Então, da mesma forma, a programação neurolinguística. Estamos já fracionamento para lá, vamos para cá. Relaxa que é melhor, como diz o ditado. Né? Então, o processo gerativo também. Master significa pensar de forma gerativa. O que é isso? Geratividade é uma mudança que vai muito além do final da técnica. PNL é gerativa, mas no Master você vai procurar que seja ainda mais gerativo. Ou seja, eu faço uma coisa aqui, você gosta, você tem uma epifania. Ei, eu estou me sentindo muito bem. Né? Mas aquilo vai continuar. Então você tem que ajudar a pessoa, além daquele momento que a técnica termina, que a aplicação termina, que aquele processo continue e plantar coisas que mudem a estrutura. Uma outra analogia do Bandler que eu gosto muito, ele pega um garfo muitas vezes e diz assim, você pode pegar um garfo
e você fica mexendo no garfo. Ele continua um garfo, você vai mexendo assim, ele ainda está lá, ele ainda é um garfo. Mas tem um ponto de distorção que, se você mexe na estrutura metálica, num certo ponto lá, ele deixa de ser um garfo, ele não volta mais a ser o que era. Ou seja, você mexe a tal ponto na estrutura que não consegue voltar a ser o que era. Então esse é um dos objetivos que ele diz que é a teoria da catástrofe, isso existe mesmo, e ele diz que ele usa isso dentro das técnicas de PNL. Ou seja, as técnicas de PNL têm a teoria da catástrofe, o modelo da catástrofe no bom sentido, porque você pega o problema, você distorce ele a tal ponto que ele não volta mais a ser o que era. A fobia não volta mais a ser a fobia. A ansiedade não volta mais a ser ansiedade, porque você distorce a estrutura original a tal ponto que não volta mais a ser aquilo. Isso é uma espécie de processo gerativo, porque você vai mudar a estrutura das coisas e ajudar que a pessoa coloque alguma coisa melhor no lugar daquilo que te incomodava. Né? Então, basicamente, isso é ser Master Practitioner. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, antes da gente... Eu acho que é importante essas definições iniciais, para a gente começar. Então, quais são as habilidades que o Master Practitioner tem que ter? Tudo isso a gente vai cobrir aqui, tá? Isso o Dildo se define dessa maneira. Eu gosto muito eu acho que eu sempre uso o Bandler nessas coisas intensas e tal, de umas coisas que ele fala que são fundamentais, mas o Dildo é um excelente professor. E ele é o único que harmoniza todo mundo. Ele harmoniza o que o Bandler faz, o que ele faz, o que o John Grinder faz. Então a PNL do Dildo ela harmoniza as outras linhas da PNL também. Então as habilidades que o Meta Practitioner, o Master, precisa ter, né? Metaprogramas, que nós vamos trabalhar ainda hoje, prestidigitação verbal, que vai ser na segunda etapa, posições perceptuais, nós vamos ver isso no nível mais avançado, percepção sobre padrões, ou seja, o que está acontecendo, o que está ali para a gente poder alterar. Psicogeografia, nós vamos trabalhar muito com o corpo no processo também, muitas técnicas onde você vai fazer em pé, andar de um ponto para o outro, porque não só você vai mudar a cabeça, mas seu corpo vai mudando também conforme você muda inconscientemente. Trabalhar espaços desafiadores de solução. Alguns modelos, o modelo SCOR, SOAR, matriz da comunicação, tudo isso está dentro. Ferramentas, metamapa, diferenciação espacial, linhas de tempo, de sobra, vocês vão ter isso aqui. Resultados, em termos de resultados, elegância, flexibilidade, geratividade. O que é elegância na PNL? Não no sentido de vaidade, tá? PNL elegância é você fazer mais com menos, basicamente. É você, da maneira mais simples possível, que não quer dizer empobrecida, você conseguir uma mudança profunda, é você conseguir fluir um processo de mudança da maneira mais fluida possível, de uma maneira geral. Então é muito bacana você trabalhar esse conceito de elegância, flexibilidade, que é uma das coisas importantes que a gente precisa ter. A gente não muda porque não se flexibiliza o suficiente, muitas vezes. Geratividade, operacionalização dos pressupostos da PNL, que é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer agora, ainda agora de manhã. Competência consciente, ou seja, estar consciente do que você vai aprender. E eu sugiro que vocês tenham ao longo do curso uma espécie de um diário pessoal, porque é um processo de transformação. Que vocês tenham um caderno, fora esse que vocês vão anotar as coisas aqui, ou um arquivo de computador, ou um bloco de notas no celular, não interessa, né? Mas alguma coisa que você vai lançar seus pensamentos, muita coisa vai surgir aqui. E de repente você não vai conseguir dar conta de processar inconscientemente tudo isso. E tudo aquilo que você inconscientemente começar a processar com a aprendizagem que você vai fazendo, eu sugiro que você vá lançando num diário pessoal, vá escrevendo, vá deixando o teu processo fluir, que isso ajuda bastante. Porque eu acredito que o bom Master é aquele que se autotrabalha também, de uma maneira geral. Então, nós vamos ver tudo isso. Perguntas sobre ser Master, se tornar Master. Fiquem à vontade sempre que vocês quiserem, me interrompam, né, se precisarem perguntar alguma coisa.